políticas dele contra o povo, a favor, isso é que devia ser. Isso me lembra aquela ocasião em que o Olímpio Magalhães foi cassado por causa de uma coisa, porque tinha qual era a senadora que teria votado a favor de um senador que era completamente oposto? Heloísa Helena teria votado a favor do Luiz Estevão, não sei se estou me enganando. É isso mesmo. Aí ele teria ido olhar quebrado o sigilo da votação, era uma votação secreta, para saber se ela tinha votado mesmo. Então, uma molecagemzinha, uma coisa assim. Então, mas é isto. Olha para o biografado, dá uma olhada nas posições políticas dele, e é por causa disso, porque fez ali uma estudantada, aquilo ali era para mim é que não, digamos, mas olha, isso hoje é assim, né? O deputado Cunha recebeu 5 milhões, tá bom, se recebeu, se sabia da origem e tal, porque aqui tem uma coisa também, o político, o cara que está no exercício do mandato parlamentar do cargo executivo, presume-se que ele conheça a procedência de qualquer contribuição dele. Agora, o pessoal de comunicação não, porque afinal de contas, vocês já pararam para pensar isso? Eu vi uma vez esse juiz aí, ele diz, não, corre atrás do dinheiro. Eles vão atrás do dinheiro, mas param ali. E por que é preciso muito dinheiro para as campanhas eleitorais? Por quê? Onde é que esse dinheiro vai? Não é no publicitário, nos meios de comunicação, não? Não é para a comunicação, para a propaganda eleitoral, que é feita exatamente pelos publicitários, pelos meios de comunicação, mas a investigação para aqui. Não vai adiante. Rigorosamente, por que é preciso muitos recursos numa campanha eleitoral? Para pagar a propaganda. E vai, enfim, vamos pegar alguma coisa, aproveitar do mensalão. Tudo a Mendonça ganhou 20 milhões de reais para fazer a campanha. Tá bom, estava trabalhando. 20 milhões de reais para fazer a campanha. Olha que mercado alucinadamente alavancado. Por quê? É muito caro isso. Na reforma política agora estão tirando 10 minutos num país onde já não se discute política. Porque leva-se a discutir se foi corrupção, se foi lavagem, se foi coisa, se matou, se não matou. E política não se fala. Tiraram 10 minutos do programa eleitoral, da discussão política. Façam a conta, uma inserção do Jornal Nacional, a Casa da Desinformação e da Enganação, né? Custa uma inserção de 30 segundos, custa 800 mil reais ali. Faça uma conta dos 10 minutos que o parlamento brasileiro acaba de tirar 10 minutos, que seriam de discussão política, e dá para exploração econômica. Isso aconteceu, ninguém fala nada. Porque, enfim, então a mídia, vamos primeiro tirar isso, a mídia faz parte da questão. E quando nós vamos para o relacionamento entre mídia e sistema penal, aí é um protagonismo intenso. Nesse programa, Galinha falou aqui com toda a razão, né, do fascismo social. Esse fascismo é alavancado totalmente pela mídia. O senso comum é alavancado por quem? Quem é que dissemina diariamente aquilo tudo que o Felipe falou, uma fé divina na pena? Qualquer problema deve ser resolvido com pena brasileira. Mas, meu Deus do céu, a pena brasileira é um problema em si, provado pela reincidência penitenciária. Se eu não puser um cara na cadeia, eu não sei quantas vezes quantos de 100 colocados, não colocados na cadeia, vão reincidir. Até a pesquisa da Ela sobre o furto, ela veio Fonca de Castilho, em Brasília, que dirige o Instituto Candango de Tecnologia, até ela fez uma pesquisa interessante sobre condenados por furto. E nas condenações por furto, tinha duas grandes categorias: os que tinham entrado, cumprido pena, e os que a pena tinha sido inferior a 4 anos, e eles
cumpriram a prestação de serviço à comunidade, ou multa, outra coisa, enfim, os dois, tudo isso. Aqui, a gente estava dentro da residência penitenciária, 65%, 66%. Em outros crimes, isso passa de... Tem crime que passa de 80% da residência penitenciária. Os que não entraram tinham uma incidência de 30 e poucos por cento. A metade dedicada. O patamar da reincidência penitenciária é o seguinte: a penitenciária pode ser tudo, menos um lugar para ressocializar as pessoas. Eu compreendo que nós não podemos abrir mão da pena privativa de liberdade neste momento. Compreendo, não há condição política, e ainda que houvesse, mas o que nós tínhamos que estar pensando era numa brutal redução das condições jurídicas de encarceramento. Através da, enfim, não usar o recurso apenas para a gente, o furto simples podia perfeitamente ter uma pena puramente patrimonial. É um crime sem violência. Furto simples, porque nós temos que usar. Tem 60 mil garotos do comércio varejista de drogas presos. Não tinham nenhuma arma com eles, nada. Apenas estavam vendendo lá um cigarro de maconha para algum sobrinho nosso, e tem 60 mil presos. Nunca, não tinha arma, não tinha nada. E o Supremo Federal é a coisa mais atrasada, a decisão que está saindo lá, não é? O mínimo dos mínimos, poxa, aquilo é um atraso, essa decisão que está saindo é um atraso. Demarcar só na maconha é um atraso. Quer dizer, porque onde o sangue rola é no comércio. Onde o sangue está no chão, está nas encostas andinas, onde camponeses pobres, que não têm do que viver, se não for isso, estão plantando coca, ou lavradores em Pernambuco, paupérrimos, depois daquele... Como é que era aquilo aí? Cabra bom. O polígono da maconha. O polígono da maconha teve o problema da mandioca, o caso do Banco do Brasil, e o fracasso da cebola, eu acho. Da mandioca foi o fracasso, e qual foi o crime? Foi depois que mataram alguém. Em suma, ali falharam, né? Aí os lavradores escondem lá, plantam. E nas periferias urbanas, no continente todo. É aí que está o sangue. Essa não é muito simples, mas afinal de contas, quantos morreram de overdose? Vamos falar das nossas drogas, de maconha, ou cocaína, ou depois do crack, que é o filho do proibicionismo. Não sei se vocês sabem disso. O crack é um filho registrado no cartório do proibicionismo. Aquela só... Nós não tínhamos crack no Brasil. Sabe por quê? Porque refinávamos muito pouco no Brasil. Aí, um cérebro policial muito inteligente, eu sei porque eu conheço a figura, ele teve no Brasil como... É um garoto legal. É um garoto legal. Peter Robin. É autor de um livro, ele comparando o Brasil, feito nos anos 80, quando ele era um garoto, teve aqui, eu conheci. Peter Robin foi ser um policial, e que é uma carreira absolutamente legítima, para ser feita, para ser ocupada. Ele foi lá e formado, mestrado, deve ter feito doutorado depois, o mestrado foi um trabalho sobre drogas, e um pouco ali, por ele estava a política dos precursores. Aqui, o que nós temos que fazer é o seguinte: vamos controlar duramente os precursores do refino da coca. Não acetona, entra o álcool também, eu não sei, não sou provavelmente do campo químico, enfim, acetona, não sei, aí vai ter um controle. Eu já atingi na minha clínica lá no escritório, o dono do laboratório, meu Deus do céu, esqueci de comprar, porque a Polícia Federal passou a vigiar e tal. Moral da história: não, ao invés de já entrar no território a cocaína refinada, começamos a refinar.
nosso território, graças à sábia política dos precursores. Vamos controlar os precursores. Começamos a refinar aqui, começou a sobrar. No lugar que refina, aquela sobra a pedra. É isso aí. O crack é um filho do proibicionismo. Vamos fazer a conta? Quem morreu de overdose? E quem morreu por causa da proibição das drogas? Todo dia morre gente por causa da proibição das drogas. Todo dia. Quantos morrem? E quero contar os policiais também que morrem por causa dessa política estúpida, fracassada. Só que não enxerga esse fracasso, é outro estúpido. Quem morreu? Morrem ali 1.000 garotos e morrem também ali uns 30, 40 policiais por ano. Então temos 1.000 e poucos mortos por ano por causa da proibição. Overdose. Qual foi a última vez que eu acho? Foi Elis Regina. Eu ouvi a morte de overdose foi Elis Regina. Eu já vi uma filha aí cantando e tal. A mídia é completamente... O debate é nada qualificado, é um debate desqualificado que eles propõem. Olha só, quem debate a questão criminal do ponto de vista das agências executivas, agências policiais, é o Rodrigo Pimentel. Já viram o Rodrigo Pimentel falando? Já ouviram? Tadinho, é um oficial PM, reformado e tal, uma pessoa e tal. Mas esse é o cara que a Globo escolheu para fazer a crítica das ações e tal. O Rodrigo Pimentel é só ouvir lá. Tadinho. Quando a coisa não deu certo, quando a polícia fez uma lambança, ele se coça, a mãozinha, como é que vai lá? Telefona. Querem saber uma coisa? O atual comandante-geral da PM era o coronel reserva. Sabe onde ele trabalhava antes? O que ele chefiava? A segurança da Globo. Não sabem disso? Todo dia, pra gente. Chefiava a segurança da Globo, voltou para a ativa, comandante-geral da Polícia Militar. Isso, se fosse o Brizola, direção do cogumelo. Realmente é isto, é uma coisa, então olhar para mim e dizer assim, e é terrível, gente, porque, em primeiro lugar, eu estava exatamente sentado aqui, quando uma aluna do nosso programa, cujo orientador era o professor Luiz Alberto Barroso, e eu fui participar da banca, me chamou da banca, o trabalho dela sobre a mídia, o sistema penal, que é um trabalho onde ela fica no júri. Onde é que fica a presunção de inocência quando o sujeito é exibido assim? Ele é mostrado como se fosse um troféu humano. Onde é que fica o direito ao julgamento justo? Quando todo dia, como é que pode o William Bonner chama o procurador da República, vem lá o cara, passa 10 minutos com o gráfico, mostrando a área. Depois ele diz, a defesa de fulano disse que ele não falará fora dos autos. Isso é democrático? Isso é democrático. Quando a gente regular a mídia, porque vai ter que ser regulado, vai ter que ser regulado. Um dia vai ter que ser regulado. Lamento que o PT tenha feito uma péssima avaliação sobre isso e tenha achado que ele conseguiria, né, botando os anúncios da Petrobras, porque isso é pago também, pelas coisas inacreditável. Para, enfim, fazer aquilo tudo financiado pelo governo. As maiores mentiras, as maiores adaptações, não, porque... Em que fundamento legal tem a exibição de suspeitos indiciados, que é feito todo fim de tarde? A Constituição, o Código Penal e a Lei de Execução Penal manda que haja respeito à integridade física e moral do preso. O mínimo que você pode fazer, você, Estado Democrático de Direito, prende uma pessoa, você tem que proteger essa pessoa. É porque ele é presumidamente inocente. Tem que esperar. Tem que esperar. Processo, julgamento, então você não pode. Pois todo dia cevam-se, né, na
imagem na infelicidade desses suspeitos indiciados, vários programas de televisão, e calam a boca todas as autoridades, cala a boca o Ministério Público. Eu acho que no Ministério Público ninguém liga a televisão no final da tarde. Não entra o sinal. Aquilo é tão chocantemente ilegal, aquilo é tão evidentemente afrontoso, né, da Constituição, do Código Penal e da Lei de Execução Penal. Dispositivo expresso. A integridade física e moral do preso. Isso tem mesmo, é obrigação do Estado. E ficam lá esses programas com quem formula, a quem as concessionárias, que têm a concessão pública, entregam a informação sobre a questão criminal. Wagner Montes, José Luiz da Atena, Marcelo Rezende, e esses são os criminólogos brasileiros que são ouvidos. Essa é a opinião que é ouvida. E este é um grande contubérnio que leva a mídia a omitir. O Rio de Janeiro, no tempo de Rock in Rio, não tem nada. Outro jornal nacional não deu uma palavra sobre os acontecimentos do Rio de Janeiro. O que é isso? Aquela concessão, a maneira de fazerem dinheiro, que é uma guitarra. Os compromissos legais que um concessionário, né, de um canal de televisão tem pela lei são muito diferentes do que isso é feito. Quem tem coragem de brigar? Claro, a tendência política que nós, Vera e eu, pertencemos no passado, brigou. Olha o que aconteceu com a gente. Fomos derrotados, assim, o Brizola foi derrotado completamente. Mas houve um momento que eu acho que o PT teria tido força para fazer isso. Mas simplesmente achou que na conversa conseguia resolver. Não consegue. Não consegue. Chega um momento em que as contradições adquirem uma natureza antagônica que você tem que romper. Né? Você não pode... Você tem que fazer política com enfrentamento também. Não pode ser... enfrentar, você tem que discutir com outras ideias. Mas em frente. Então, hoje, a mídia é um grande problema para a justiça criminal. É um grande problema porque essa liberdade, que não, eu vou pegar uma coisa de suspeito, nem nos Estados Unidos, não é incomparável. Jornais, as televisões não podem fazer o que fazem aqui. Não podem. Tem que noticiar com maior cuidado, discretamente. Toda essa exploração vergonhosa, sensacionalista, vulgar, barata, cafona, né, que as redes de televisão aberta fazem em cima da partida da questão criminal, isso é inadmissível em outros países. Mas aqui resolveram, acabaram com a lei de imprensa completamente, o Supremo Tribunal Federal. Acabaram com a lei de imprensa toda. Uma decisão que vai ser muito, historicamente, vai ser muito contestada, porque, escrevi isso recentemente, só existe um único juiz supremo, que aliás é implacável a história. Esse tribunal vai ser mal julgado. Aquela decisão entregou. E não se pode falar, se pode regular tudo. A mídia não se pode regular. Como se, digamos, a mídia é isso que eu estou falando aqui. A mídia não é nada diferente disso. A visão liberal, o cronista, o amor liberal. E o jornalismo investigativo, esse é um capítulo à parte. Esse é um capítulo à parte. Quantos crimes de violação de segredo de justiça o Jornal Nacional pratica por mês? Quantos crimes de violação de segredo de justiça? Porque o Jornal Nacional conseguiu com exclusividade, porque tem segredo de justiça. Não consegue, claro, porque isso é uma... Operadores do sistema penal, advogados, magistrados, ou membros do Ministério Público, que sucumbem à tentação da boa imagem, dão lá, então, aí fazem uma coisa, acham que não mais, não, fulano tem uma coisa, e na verdade,
De repente, ai, quantas vezes, eu vi quantos advogados eu vi se queixando de que a frase que a gente mais deve ter ouvido é o seguinte: não vou, porque quebra o segredo de justiça, sai na televisão, aí vai em cima do cara, vai em cima do advogado, o cara diz: eu não tenho conhecimento ainda. Quando vocês já ouviram isso? Parece democrático isso? Parece democrático que o cidadão brasileiro, foi para isso que fizemos a Constituição, que o cidadão brasileiro, que está tendo a coisa gravíssima de ser acusado de um crime, tenha que saber disso pela televisão? Isso é democrático? Então, as notícias não são boas sobre esse tema. É um tema que tem que ser objeto. Aproveitem as dicas que a professora Galinha Malaguti Batista deu sobre metodologia de pesquisa, alguma coisa que pode ser, vai medir, mede o que rendia um arrastão quando o governador era Brizola, e mede quanto mede os arrastões no governo Cabra Beltra Pezão. No governo Cabra Beltra Pezão. Tentei fazer o... Mede lá. Jornalistas me dizem, você não publica isso. Não publica, para não publicar. Então eu, digamos, me desculpo se tem um tom um pouco pessimista que eu digo, mas este é o problema e que está comendo o sistema penal. Cobra do sistema penal, solução que não... O sistema penal é o pior lugar para resolver os conflitos sociais, porque a nossa única resposta é a mais infecunda de todas as soluções jurídicas. Eu fico com inveja dos meus colegas que trabalham no cível, porque ali, em primeiro lugar, vai haver um diálogo. A solução vai ser construída através do pedido e da oposição do réu, vai se construir uma solução para o conflito. Essa solução vai ter um sentido interessante. Não, pô, você não me pagou. Aí você, não, eu vou pagar, pago assim. Ou você quebrou o vidro, não, eu vou te dar um vidro novo e tal. Ah, você não é tal, eu peço desculpa e faço isso. Tem um sentido de reposição, né, de restauração de direitos, de uma composição real, simbólica. Quando não der para coisa, mas uma reparação simbólica e tal. E nós, o que nós podemos fazer? Ou absorvemos, ou autorizamos que a dor seja infligida ao cara por um determinado tempo. Pena a inflição de dor. Foi, não deixou de ser. E continua sendo. E nas penitenciárias vergonhosas, e são todas vergonhosas. O primeiro escrito sobre prisão, né, no mundo ocidental, assim, né, é um relatório de um beneditino chamado Mabion. Pelo professor Massini chegou agora, porque tinha uma dúvida sobre química aqui. Esse beneditino escreveu observações sobre a prisão. Era a prisão canônica, que era uma coisa diferente, ainda não era a prisão que vai ser criada pelo capitalismo industrial. A pena de prisão é a pena do capitalismo industrial. Como o desterro era a pena do capitalismo mercantil, particularmente na sua fase colonialista, porque você tem que botar a gente lá para... Então, pegaram uma pena antiga que existia nos direitos antigos, né? O degredo, ela é reinventada, tal. Rusk e Schreiber mostram o balanço, quando tinha necessidade, quando estava alguma coisinha ali no Mediterrâneo, aí galés e tal. A pena do capitalismo industrial, que é criada a partir da segunda metade do século XVI, nos países que estavam mais adiantados, isso aí estava certo, Holanda e Inglaterra, a pena privativa de liberdade. Na Holanda nós até participamos dessa invenção, porque o pau-brasil nosso, que era uma regalia, ia para Lisboa, mas de Lisboa ele ia para a Holanda, para as casas de raspagem. E na Inglaterra, né, na vigilância dos pobres reunidos na coisa, mas
as leis de pobre, na Inglaterra é um horror. Está descrito no 24º capítulo de um livro muito importante que se chama Acumulação Primitiva. Está lá uma coisa. O governo de Henrique VIII, 72 mil pessoas foram enforcadas. Inúteis da nova forma de exploração da terra, que estava mudando ali. Aquela exploração do afolhamento trienal, do mundo feudal, estava acabando para uma exploração capitalista da terra, onde, em primeiro lugar, ninguém ia querer mais fazer afolhamento, vou criar a ovelha aqui, que é melhor, tal coisa. Thomas More fala da criação da ovelha, a utopia. Nós estudamos isso no nosso cursinho lá. E o que era aquilo? Eram os sobrantes. Quando tem uma mudança econômica, o sistema penal muda. Esse nosso, o sistema penal da TV Globo, invasivo, as próstatas eletrônicas, muita quebra, entendeu? Jogou no lixo uma invenção importante, que era o direito à privacidade. Foi jogado no lixo por esse sistema penal. E os sobrantes do mundo industrial, os sobrantes do colapso do capitalismo industrial, estão sendo, como nós não somos Henrique VIII, não estamos enforcando eles, embora os epígonos de Malhação queiram fazer isso. Os discípulos da Malhação estão lá, aqueles garotos sarados, o pessoal das academias estão querendo bater nos garotos. Uma má ideia deles, porque eles vão tomar uma bala na cabeça. Isso vai acontecer com eles. Sinceramente. Então, estão se achando muito protegidos para estarem ali. É um erro, isso, terrível. É um erro terrível. E é, sinceramente, botar a luta de classe no meio da rua. Né? É disso que estamos falando. E não acontece nada, né? Não acontece nada. A coisa mais fácil de investigar, né, são os filhos e netos. Durou tanto tempo. Quando eu dava aula de graduação, o Felipe está aqui de prova. Eu devo ter dito, em algum momento, eu ter dito, olha, 5 anos de malhação queima aqui uns negócios na cabeça. Tem que fazer um tratamento qualquer. Porque aquilo é... Eu digo isso quando alguém vem me dizer que hoje os adolescentes são muito melhores do que os adolescentes que estavam no Caraça. Eu digo, o que é isso? No Caraça tu lia os trágicos gregos, os poetas latinos. E o garoto de hoje tem malhação, pô. Tu quer me dizer que ele é mais maduro? Quem vê 5 anos de malhação vai custar para amadurecer muito. Eles são esses que estão aí agora querendo fazer justiçamento e tal. Vamos muito mal. E a mídia tem total responsabilidade nesse caso. Total responsabilidade. Tem que consegue acompanhar. Eu às vezes vejo só um pouco de assim, te conto daqui a pouco. Mas a televisão está pregando isso. E que é essa? Do secretário de segurança que está chateado que ele cometeu uma ilegalidade e estão amolando ele, não querem deixar. Imagina, o juiz não quer deixar ele cometer a ilegalidade de recolher todo garoto pobre que esteja descalço sem camisa. Não pode? Descalço sem camisa? Sem dinheiro. E sem dinheiro, sem dinheiro. Você não pode estar sem dinheiro. Imagina nesse tempo de crise. Não pode. Uma grande crise econômica. Sem dinheiro não pode. Em suma, não quero, no meu lugar, não preparei uma charla acadêmica, quis começar um pouco assim para mais estimular que vocês, de repente, quem sabe, contexto jurídico, o número 5 não é mídia e direito, em todas as frentes. Discutir o próprio direito de comunicação, as questões jurídicas que tem, ligadas à internet, a computadores, né? E, claro, mídia e sistema penal, não, por que não? Isso é que é, porque a discussão está aqui. Não adianta a gente fingir, isso não, isso existe. E nós temos que nos insurgir, nós temos que mostrar
no pouco espaço que a gente tem na academia. Imagina se alguém vai querer entrevistar alguém com esse pensamento, imagina falando isso na Globo. Pensável, né? Porque então, aí dá um pouquinho disso. Quero agradecer muito, mas muito. Continuo na casa, enfim, todo lado lá. Sou professor voluntário e permanecerei professor voluntário enquanto tiver forças aqui na UERJ. Acompanho o desenvolvimento das coisas aqui nessa área. Tenho o direito a acompanhar, né? Imerecidamente, sem dúvida, mas pude sentar para concurso público na cadeira, não se sentar Roberto Lira e Leandro Fragoso. Claramente eu sei, tenho uma consciência, não merecia, mas alcancei e tenho, portanto, o direito sim de acompanhar o que está acontecendo no meu setor nessa faculdade, vou continuar acompanhando. E quero dizer o seguinte, uma alegria da minha vida foi constatar, junto com a Verinha, que nós temos aqui material humano. Os mais velhos já são professores, já estão aí, já formamos, essa altura uma centena de professores, né? Alguns nós queremos formar outra centena pelo menos, e foi muito bom, porque foi precisamente nas turmas de graduação que eu me dei conta de como essa juventude estava assim, sequiosa de olhar além das aparências, né? Porque, como disse, né? Eu sempre repito isso, eu coloquei isso na introduçãozinha que eu fiz, tentar fazer aparecer o invisível, aquilo que está escondido, que a gente não percebe, né? E foi tudo aqui. Eu fiquei encantado, para mim, a idade chegou, eu tinha mesmo parar da aula, mas perdi, foi uma perda, perdi muito, que aqueles encontros às terças e às quintas de manhã eram para mim rejuvenescedores. Eu sei que perdi uma coisa. E eu contava com uma juventude maravilhosa, linda, inquieta, indignada, atenta, estudiosa e tal. E vocês são isso, vocês que vão levar esse. Quando eu um dia pedi um prefácio ao Roberto Lira, um livrinho meu, já existe mais uma edição que não é comentada. Eu tenho um projeto lá de fazer uma edição, mas se quiserem atualizar e tal. Roberto Lira foi uma graça. Ele primeiro me deu um puxão de orelha, Camol, porque me cobrou mais crítica social. Eu estava muito ligado ao Heleno Fragoso. Os dois foram professores do doutorado, ainda do lado do Machado. Aqui ninguém pensa, ninguém tem dado. Aí ele disse, olha, tem que fazer mais crítica social, não só crítica jurídica. Eu estava estudando muito direito penal naquela ocasião, você observa que é o fenômeno que ocorre, né? O cara começa a estudar no direito penal, vai assim, se afastar do mundo. Então, ele deu esse puxão de orelha, que vem a crítica social. Aí depois ele falou uma coisa muito bonitinha, ele falou que estava ali e falou, a corrida de revezamento das gerações, os fachos simbólicos, a corrida de revezamento das gerações. Então, eu, enfim, me lembrei disso outro dia, até quando fui fazer um prefácio com um professor, que, sem dúvida, passa uma história. Aquilo que o Velho Lira disse para mim, eu digo para vocês. Há uma corrida de revezamento das gerações e temos que segurar, né, os fachos simbólicos das nossas lutas. Né? A tocha do nosso compromisso, que a Verinha colocou aqui de uma maneira que eu não conseguiria fazer igual. Então, e acho que vocês, né, estão completamente habilitados
para empunharem, brandirem para se levarem essas lutas aí pela frente e mais tarde também formarem, né, o que vai ser a juventude estudantil do futuro. E é muito bom quando você, digamos, está um pouco se retirando, no caso, estou me retirando, sim, permaneço aqui, né? Mas é muito bom quando você está se retirando, você sabe o seguinte: a peteca não vai cair. E eu tenho certeza. Os companheiros que estão aqui, esses alunos maravilhosos que estão aqui, eu tenho certeza que a peteca do pensamento crítico, né, do penalismo crítico, de uma criminologia crítica, nessa escola, nessa cidade, nesse estado, não vai cair. Está na mão de vocês. De coração. Bom, em nome da Contexto Jurídico, nós não temos nem palavras para agradecer a honra que foi ter o professor Nilo Batista presente aqui e concedendo-nos essa brilhante exposição. Eu gostaria apenas de aproveitar que nós temos agora uma plateia tão... Ok. Uma plateia tão cheia. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Gostaria de dizer que o apoio da livraria Wilson foi muito importante para a realização desse evento e dizer que as chamadas de artigos, submissões de artigos são abertas até o dia 1º de novembro deste ano para a edição número 5 da Contexto Jurídico. Mais uma vez agradeço a presença de todos. Apenas um lembrete, as revistas estão sendo vendidas aqui no Facebook.